ali que ajudem os irmãos a entrarem, para a gente recomeçar. Som. Meus irmãos, nesse momento nosso objetivo é nós podermos fazer um bate-papo aqui bem dinâmico, tá? Para que a gente possa aproveitar a presença do nosso irmão missionário, reverendo Daniel, que tem sido um dos parceiros da nossa igreja no trabalho missionário, estendendo a pregação do evangelho ali para dentro do Japão. Mas o nosso objetivo nesse momento, meus irmãos, não é só fazer uma aula sobre teologia de missões ou alguma coisa assim, mas fazer um bate-papo muito, muito prático sobre o que a missão tem a ver conosco, no nosso dia a dia, usando a experiência do Daniel que ele tem tido nesses últimos anos como missionário. E para nós fazermos isso, nós vamos primeiro orar, depois nós vamos ver o vídeo. Eu acho que a gente já pode ver o vídeo, sim, né? E aí pelo menos dar um panorama pessoal. Você provavelmente, quando você chegou hoje, no boletim você viu o informativo missionário que nós estamos usando, fazendo agora o momento missionário, para que você possa conhecer a vida e o trabalho dos missionários que são parceiros dessa igreja. Então nesse momento nós vamos orar e depois vamos então assistir o vídeo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, como é bom nós podermos estar reunidos nesta manhã, e rogamos que o Senhor continue a nos abençoar agora, que vamos pensar um pouco mais sobre a missão de Deus e a vida da igreja. Abençoa-nos, obrigado pela vida do reverendo Daniel, fala através dele e fala a nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então vou pedir para o pessoal colocar o vídeo aí agora, tá com o vídeo aí engatado, pessoal? Joia. Se puder desligar a luz, eu não sei se vai ajudar muito, mas a luz de cá para a gente poder assistir o vídeo. Consegue aumentar a tela?
Aí as informações. Rapaz, parece esse vídeo, né, me lembrou aqueles programas tipo Extreme Makeover, sabe? Não sei se já viram. Aquele que você vai e fala assim, em uma semana nós vamos transformar a sua casa. Só que as coisas não são bem assim, né? Meus irmãos, a ideia é a gente fazer um bate-papo com o Daniel nesse momento sobre missão. E Daniel, uma coisa que a gente fala muito aqui na igreja é o seguinte, que todo mundo de uma certa forma é um missionário, ok? Mas qual é o salto, qual é o pulo do gato? Como é que uma pessoa que sabe que é chamado para compartilhar o evangelho vira isso? De onde que o cara descobre que ele tem que fazer isso? Como é que foi isso na sua vida? E como é que você coloca esse negócio pra gente, Daniel? Todo mundo pergunta como foi que eu recebi o meu chamado missionário. Então, o chamado... Tá saindo o microfone dele? Oi. Pronto. Olha que voz. O chamado missionário, ele é um e único com o momento que nos entregamos a Cristo. Uhum. Dada a teologia toda, quando nós entendemos que somos salvos, isso gera em nós uma responsabilidade. Não é uma responsabilidade de amor pelas almas. Missionário não salva alma, mas é de obediência. Onde quer que estejamos, temos a incumbência de procurar os eleitos através do batismo. Isso é, congregar. E de ensinar a guardar a Escritura. Então, isso não é alguém que fala, eu vou ser missionário. Se você não é, você não vai. Você precisa ser um missionário onde você está. E observar as portas abertas. Sim. Por exemplo, essa semana toda eu estou falando para alguém que eu vou levar ele para o Japão. E ele fica, não sei. Esse já é o chamado. Sim. Eu queria saber, isso que é legal. Porque essa questão das oportunidades, essa fusão entre a minha convicção, minha teologia, que me leva a viver o evangelho, e as portas abertas, às vezes é uma coisa que as pessoas ficam perguntando, como é que isso acontece? Como é que foi o seu chamado e da sua família? Como é que vocês foram parar no Japão, de forma sucinta? Eu morava em Brasília e eu dizia que nunca ia sair daqui. E Deus moveu de um jeito que nós mudamos para São Paulo. Deus gosta disso, né? Eu nunca vou sair daqui. Tá. Daqui a pouco eu falo, nunca vou voltar. E Deus conduziu que a gente foi para São Paulo. Lá eu pastoreei igreja, várias igrejas. Desenvolvi um trabalho com o Estado de São Paulo também. E parte do ministério familiar, que se chama Ministério Refúgio, o pessoal confunde às vezes, fala o que é? É centro de estudos, é casa de aconselhamento, casa de recuperação, e é simplesmente a casa do meu pai, onde pessoas que são próximas a nós, ou se tornam próximas a nós, tem ali uma trincheira e tem um lugar de se esconder. Sim. Seja se for perseguição de qualquer tipo, mas a gente está lá, estamos juntos. É trincheira, é caverna de Adulão.
São cidades de refúgio, é um lugar onde ninguém vai ser questionado pelo pecado que fez, Sim. mas vai ser confrontado com a palavra de Deus. Uhum. E nisso aí, eu comecei a atuar numa parte onde alguns pastores que se viam encrencados necessitavam que eu fosse às igrejas deles e trabalhasse com o conselho da igreja para recebê-los de volta. Sim. Então, essa foi uma guinada que teve. Ministerialmente. Ministerial. E a Igreja do Japão, que foi um campo missionário migrado da Igreja Presbiteriana Conservadora, foi assumido pela PMT, o pastor que estava lá se ausentou do campo. Tiveram alguns problemas e nós fomos lá inicialmente por 6 meses. Que aí a PMT falou, não, 6 meses é muito pouco, fica 1 ano. Ao término desse ano, o outro pastor resolveu não voltar. E aí a igreja não ia ter pastor. Sim. Pediram para ficar mais 2. Esses 2 viraram 4, viraram lá. Hoje são 7 anos. Sim. Que estamos lá. Para quem disse que não queria sair de Brasília? Eu não saía de Brasília, depois não saía de Mogi. Né? Agora você fala que não vai sair do Japão, no próximo vai parar em Marte, se não vacilar. Né? Já tem umas viagens, né? Mais aqui. Obrigado. Então, o povo lá no Japão, todo mundo pergunta se são os japoneses. Você prega em inglês, você prega em japonês? Eu preguei em japonês algumas vezes. Da última... Conta aquela história que você me contou lá. Então, eu cheguei para pregar para um cara no presbitério, preguei, rasguei o verbo, e o pastor chegou depois do culto e falou, pastor, nunca mais faça isso. Então, explicar. Os decassegues são descendentes de japoneses no Brasil que retornaram ao Japão. Então, lá eles não são considerados mais japoneses. Aqui a gente chama todo mundo de olho puxado de japonês. Até quem nunca foi para quem não é. Você tem o japonês do Pará, japonês. Aliás, tem muito japonês do Pará. É verdade. Foram 3 colônias principais, a de Mogi das Cruzes, a de Belém do Pará e a de Londrina, no Paraná. São os 3 lugares onde a colônia japonesa ficou. Em 1990, o governo japonês descobriu que eles iriam ser extintos. Não estava nascendo criança e ninguém queria trabalhar nas fábricas. Foi um renascimento do Japão. E eles abriram para a primeira, segunda e terceira gerações dos emigrantes do Brasil e do Peru para retornar ao Japão para compor a indústria. Sim. Esse pessoal chega lá e o visual já não é mais japonês natural. Fica muito óbvio. O biotipo japonês ele já é muito diferenciado. Então, eles não cabem mais no biotipo étnico. Não falam a língua. E outra, quem disser que fala japonês e não for japonês nato, está mentindo. Tá? A gente aprende um pouco do idioma, mas dá muito fora. O japonês considera que o que fala de fato japonês não é só o que aprende japonês fora, mas é o japonês que fala japonês. Ele precisa ser japonês. É uma coisa cultural. A mesma coisa religiosa. O shintoísmo e o budismo são nacionalistas. Sim. Então, apresentar o evangelho para o japonês é algo estranho. Sim. É algo estrangeiro. Então, não tem muito acesso à igreja nacional lá, à igreja nipônica. Os estrangeiros não têm muito acesso. Deixa eu aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta aí, Daniel. Olha que coisa interessante. Se a gente vai falar de missões transculturais, a PMT é uma agência presbiteriana de missões transculturais, o pessoal pensa assim, não, você vai fazer missão, é África, né? África, ou entre os índios. Agora, alguém pode pensar assim, cara, fazer missão no Japão até eu, né, colega? Assim, né, cheirosinho, bonitinho, primeiro mundo, ou falar, vai ser missionário. Você, minha família, estamos orando porque Deus quer nos enviar para a Inglaterra. Alguém fala, poxa, até eu. Você missionário na Nova Zelândia. Colega, aí também é fácil. Como é que é isso, Daniel? Por que as pessoas às vezes tendem a pensar que a África merece missão e o Japão talvez não é assim tão missionário? O pessoal geralmente confunde um pouco missão com caridade. E essa é uma confusão que veio
recente. Da questão da ação social, né? Ação social e a missão integral, que é um termo empregado já de uma forma bem diferente da teologia reformada. E às vezes as pessoas não veem a necessidade de missão se a vida está boa. Como se já tivesse tudo resolvido. Então, cada um tem uma forma de ver. O Japão, o cristianismo chegou no Japão a primeira vez no século XV, na verdade, através de Francisco Xavier, um jesuíta. De lá para cá, o cristianismo no Japão sofreu 4 inquisições. O Japão aceita muito a religiosidade. A palavra Nippon significa terra dos deuses, né? Mas nenhum deus exclusivista. O que acontece é que as pessoas começam a fazer missões por necessidade. Precisamos salvar o mundo. Deus não elege, somos nós que vamos... E essa forma é bem errada. No Brasil, as missões foram emprestadas de doutrinas não bíblicas. E mesmo nos nossos arraiais, meio que patenteou que missão é isso. O Japão é um país muito orgulhoso. Ele não demonstra necessidades. Então, por exemplo, quando tem terremoto, o mundo não sabe o que aconteceu lá de verdade. Quando tem tsunami, o mundo não sabe o que aconteceu lá. Tem que passar essa imagem de... Perfeição. Gassarim, ninguém sabe o trauma que causou lá e o tanto que dificulta para igrejas hoje por causa de outras religiões. E quando o mundo vai assistir o Japão, o japonês se humilha. Ele é humilhado porque receber ajuda é falta de honra. Nas Olimpíadas agora, quando aquela japonesa perdeu para a fadinha lá no skate, ela foi em rede nacional para pedir desculpa, perdão, por ter ficado em terceiro lugar, como se fosse a maior ofensa. É uma vergonha, ela perdeu. Né? Ela perdeu. No terceiro lugar não é nada. Ela desonrou o país, desonrou a família dela. Incrível isso. Então, o desafio para a pregação do evangelho é altíssimo. Sim, isso, né? Quando o missionário vai para lá e quer fazer caridade, e quer ajudar no terremoto, o japonês fala, gente, vocês estão nos desonrando. É uma ofensa. Nós estamos sendo punidos pelos nossos delitos, e esse karma nosso, nós precisamos passar por isso. Um dos primeiros embates que eu tive lá, logo que eu cheguei, e eu acho que eu contei essa história, do homem que falou para mim que Deus era um Deus bobo, porque ele perdoava. O nosso argumento do perdão para os pecados não é um argumento para o japonês, porque ele diz... você precisa pagar pelo seu pecado. Se alguém pagar por você, se alguém está errado. E você está sendo errado também. Então, algumas dificuldades fazem mais tranquilo, lugares mais miseráveis, fazem ser mais fáceis. Uma aparente conversão. Daniel, esse gancho aí. Você acha que às vezes poderia ser uma inocência nossa a pensar que para eu ir pregar o evangelho numa cultura, eu tenho que só saber teologia, mas não entender essas nuances, a forma de pensar de um povo, estudar isso, aprender isso na pregação do evangelho? O que é cultura? Cultura é o conjunto de regras, e pô, a grosso modo tem várias, mas é o conjunto de regras e ritos que marcam um grupo de pessoas. O missionário ele precisa ser hermeneuta de culturas. Interpretar e entender. Interpretar a cultura. A cultura, ela tem o seu valor certo e errado, mas dentro da sua moldura. E nós precisamos saber interpretar essa moldura. E saber também que algumas culturas precisam de redenção. O missionário precisa ser hermeneuta de pessoas. Acho que fique claro para a igreja, a cultura precisa da redenção. Ele falou, viu? Tá? Foi ele que falou. Da Igreja Redenção também. Tá. Então, as pessoas precisam ser interpretadas naquilo que elas afirmam, nas artes que ficam, na sua música, no seu jeito. A gente precisa compreender de onde vem o que uma pessoa está falando. E, às vezes, algumas dessas coisas a gente precisa deixar passar. Outras, não.
Então, a redenção pode ser buscada. É necessário identificarmos uma beleza escondida, aquilo que às vezes não é beleza para a gente. Eu conto a história de dois rapazes que eu conheci. Um deles tinha a perna queimada, até um pouco acima do umbigo queimado. E o outro tinha a face e o peito queimado. Fala um pouquinho mais pertinho. Esses dois, e eu tinha nojo, tinha medo deles. Um dia meu pai chamou e falou, eles vão contar a história e aí você vai falar o que você acha. Estavam jogando bola numa beneficiadora de arroz e um caiu dentro de um lugar que queimava palha. Em cima era cinza, parecia que não tinha fogo. Mas ele caiu e afundou até o peito. O irmão dele, vendo aquilo, falou, se eu pular eu também vou me queimar. Então eu vou planar sobre a cinza, caio de cara, mas eu puxo o meu irmão para o outro lado. Enquanto eram só cicatrizes, elas eram feias. Mas quando eu aprendi o heroísmo por trás daquilo, um irmão salvando o outro, aquela coisa horrenda, aquela cicatriz se tornou a coisa mais bela do mundo para mim. E eu passei a querer colecionar cicatrizes. Entendi. Então, quando você aprende, Tem uma glória quando você nisso, percebe a história de uma cultura e desenvolve também um amor pelas pessoas, que é um amor visto através de Cristo, Sim. Diferenças de comida. E olha, alguém aqui já provou natô? Vai lá em casa, eu compro um pouquinho. Sushi é o que a gente come quando a gente faz uma coisa japonesa. Não é sushi japonês. Não? Natô é feijão podre. Feijão podre. Eles descobriram que feijão podre salvou muitas pessoas da guerra. Então eles comem feijão podre para lembrar dos sobreviventes de guerra. E eles passam a gostar disso. Então, quando você cria o vínculo afetivo, até aquelas coisas que parecem mais horrendas, você passa a entender a cultura, entender a pessoa e não sendo afronta à Bíblia, você pode... E isso leva ao sacrifício também, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, cara, eu não quero ir para tal lugar, porque claramente, pastor, eu não quero perder aquilo que eu conquistei, a vida que eu tenho, os confortos, as tranquilidades. Para que eu vou sair daqui para ir para um lugar que, mesmo sendo talvez um país assim, com vários benefícios, mas eu vou abdicar das minhas questões identitárias. Então, como é que o evangelho entra nessa questão sacrificial, pastor? Olha, Spurgeon disse que no cristianismo ou você é um missionário ou um impostor. Então, nesse caso, quando a pessoa não está pronta para abrir mão de alguma coisa, talvez ele não tenha se convertido. O evangelho não está lá dentro. Não está lá. E aí, não vá para o campo, porque você vai estragar lá o meio de campo. É um perigo. É um perigo você enviar gente que muitos fazem não tem isso. uma fé solidificada. Há um filme que eu gosto muito, Brincando nos Campos do Senhor, onde as pessoas estão realmente brincando de missionário, brincando de igreja, espalhando aquilo que não é redenção. Sim. E realmente as vidas das pessoas cada vez mais machucadas, cada vez mais machucando, onde as pessoas não são apenas vítimas, mas eles são os agressores dentro do meio religioso. Terrível. Daniel, uma pergunta para você um pouquinho diferente. Já a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas aí. Os microfones estão à mão aí, Felipe? Tá lá? Tá jóia. A gente já vai abrir para vocês agora. Pastor, já para adiantar uma pergunta que alguém me fez essa semana. E para a família do missionário? Porque uma coisa é falar assim, Deus te deu o chamado, Deus vai, agora você vira para a família, se vira que a gente está caindo fora para o Japão. Então você pode falar livremente, porque a Márcia e a Ruth estão lá para dentro, não estão nem ouvindo. Né? Mas e para a família, pastor, do missionário? Essa questão de a família tem que comprar a ideia também, é forçado, como é que é isso aí? Existem momentos onde o missionário vai ter de falar, eu preciso cuidar da minha família primeiro, antes de ir para o campo. Muitos que vão para o campo, e é uma realidade que eu experimentei também. Às vezes a gente fica um pouco ocupado demais com o campo. E é algo que o pastor também vai passar. Porque o pastor é um missionário aqui. Sim. Né? A família, ela precisa ser primeiramente evangelizada. E não existe condição de alguém continuar no ministério se a família sob o seu cuidado ainda não foi evangelizada. Sim. Se a esposa nem concorda, não tem nem conversa. Não tem um chamado. Agora, a esposa não concordar já demonstra aí um problema bem grave, né? Então, eles precisam se alinhar, de fato. Precisam se alinhar. O casamento precisa ser
não são duas pessoas que vivem juntas. Sim. São duas carnes que se tornaram uma. Exatamente. Eles vão querer a mesma coisa. Sim, sim. E o marido vai querer o bem-estar da esposa. Sim. Então, tudo se ela já contínuo. entrou no casamento, se ele já entrou no casamento do tipo, a gente só vai juntar nossas panelas, em vez de perceber que eles vão se fundir em mente, não coração é uma aliança verdadeira. Exatamente, exato. Gente, quem quer fazer pergunta aí? Vamos aproveitar o nosso tempo. O Eduardo aqui, pode aqui, Carol, o Eduardo aqui, o Eduardo vai fazer uma pergunta. Aproveita, gente, que agora é hora, viu? Enquanto o microfone vai para lá, estamos procurando pessoas que se dirijam ao Japão por um tempo aí de 6 meses, 1 ano, para estar com a gente. Não temos instrumentistas na igreja. Então, antes de fazer a pergunta, deixa eu aproveitar desse, porque ele ia falar isso no final, mas falou agora. Primeira coisa que ele falou é que a cultura está precisando de redenção. Eu ouvi, né? Segunda coisa, o Daniel deixou claro para mim essa semana, meus irmãos, que eles estão precisando de gente para ajudar lá. Por um período de 6 meses, Daniel. Pode ser 6 meses, 1 ano, ou continuar. Ou continuar. É que mais que 1 ano aí a gente tem que fazer a PMT. A PMT. Gente, esse negócio é sério. É sério, viu? Se você de alguma maneira tem um interesse de ceder um tempo, pelo menos um tempo, para você pensar na possibilidade de ajudar diretamente o trabalho lá, converse com o Daniel depois hoje. O Daniel está aqui agora de manhã, à noite vai estar lá na congregação. Você pode gastar um tempinho conversando com ele sobre isso, para ele te dar mais informações. Fala, Eduardo. Então, a minha pergunta é bem informal, tá? Eu vou adiantar isso. Eu queria saber se você chegou a ver um filme do Martin Scorsese, o Silence, que conta a história dos missionários jesuítas e tudo que foram lá. E a minha pergunta, ao falar desse filme, é que no filme lá ele dá a entender que o esforço missionário daquela época, praticamente o Estado medieval japonês conseguiu extinguir completamente, né? E aí eu queria saber se ainda tem alguns resquícios, assim, desse cristianismo medieval lá. Sim. E se você teve contato, assim, com alguma comunidade de fé cristã mais antiga, que de alguma forma tem algum contato com esse trabalho antigo. Eu baseei grande parte da minha pesquisa no curso do PhD na obra do Susumu, que conta, quem escreveu essa história, e do Suminoso. Essa história é verídica. Uhum. E o Scorsese conseguiu retratar de uma forma muito vívida o que os livros retratam. Não só o do Suminoso quanto o do Susumu, que são os dois contadores dessa história. Eu estive com pessoas que são descendentes de algumas das famílias que foram martirizadas lá. Mas preciso lembrar que aquele esforço jesuíta, ele foi, devia ter acontecido no Brasil também. Se tivessem expulso os jesuítas daqui e recebido os holandeses, teria sido uma outra história. O Japão recebeu uma segunda onda de evangélicos holandeses. E desse grupo, eu tenho contato ainda com igrejas que são herdeiras desse grupo. Eu entrei em contato com artefatos dessa época, incluindo uma katana que foi feita a partir dos pregos de uma das igrejas queimadas. Katana é a espada. Espada. Uhum. Que foi feita dos pregos derretidos de uma igreja que foi destruída no Império Meiji. Legal. Obrigado, Dudu. Alguém quer fazer uma pergunta? O Mauro ali. Passa ali pro Mauro. Mas deixa eu fazer aqui uma listinha, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, até para a gente aproveitar o tempo. Depois lá o Alexandre. Então, o Mauro aqui, depois o Alexandre do lado de lá, tá, Giovana? Ali, ó, bem ali. E depois lá atrás o Rafael. Então, Mauro, Alexandre, Rafael. Bom dia, meu querido irmão. Bom dia. Deus te abençoe. Eu queria... Alô? Qual é a composição em termos de nacionalidade das pessoas da igreja? Tá. Os decassegues que estão lá, eu tenho segunda geração de japoneses nascidos no Brasil, tem cônjuges brasileiros, então tem 2 baianos lá, uma baiana que faz acarajé no Japão. Mas que maravilha o negócio. Tá falando sério? Mas hoje eu vou comer acarajé à noite, tá? Tá, eu tô indo pro Japão semana que vem.
Então, a nacionalidade, eles são geralmente estrangeiros com visto de 3 anos para trabalho em fábrica, não falam a língua. Então, na nossa igreja tem 4 pessoas, mais Ruth e eu, que falamos a língua. Você pega esse pessoal da diáspora, esse componente da diáspora aí, se puder explicar rapidinho para o pessoal, Daniel. Então, a diáspora, no Novo Testamento, o pessoal que se espalhou por vários motivos. Existe a diáspora mundial, que o Dr. Elias Medeiros tem desenvolvido um trabalho, professor seu. Foi nosso preletor aqui da Conferência Missionária Ótimo. ano passado. Ele tem desenvolvido um trabalho muito importante na pesquisa do trabalho de brasileiros residindo em outros países, que a gente chama de diáspora. É o modelo missionário do Antigo Testamento, do Novo Testamento, onde a igreja se espalhava e, indo por todo mundo, batizava, pregava o evangelho e ensinava a guardar as escrituras. Então, o pessoal lá da igreja, eles são brasileiros, o culto é em português. As crianças têm aula em japonês, porque as crianças já não falam mais o português. Você usa o inglês lá? Muito pouco, É? muito pouco. Não tente falar inglês com o japonês, que você não vai conseguir. É. Por exemplo, mother é maza. E que tal? Buraco. Buraco? O que é buraco? Black. É. Buraco. Sabe isso cântaro? É. Service counter. É. Em inglês difícil, diferente. não dá. Mas você na sua congregação tem pessoas que não sejam brasileiras e que vão usar outras línguas também? Ali, basicamente português. Nós atingimos alguns japoneses, então tem tradução do sermão em português para o japonês. As crianças que falam em japonês e a escola dominical em japonês. Às vezes tem um grupo forte de paquistaneses que às vezes visitam a nossa igreja. E outra, eu estou junto com o João no Nepal, eu vou uma vez por ano ao Nepal. Sim, sim. Isso é importante, viu? Tem as conexões entre os missionários aí, gente. Aquele trabalho do Nepal que o João Petrecelli compartilhou aqui, Daniel foi lá, Emílio foi lá, eu iria lá ano passado, não deu certo. Mas a gente está ali na mesma canga. Né? Uhum. O jugo. Achei que você está falando japonês comigo, falando canga aí. A gente está carregando o mesmo carro. Deixa eu aproveitar ali a pergunta agora, deixa eu passar. Mauro, obrigado pela pergunta, querido. Alexandre lá. Olá, bom dia. Como funciona, de fato, assim, essa questão de você ir ajudar um trabalho missionário desse, de fato? Você tem que fazer uma preparação, é ir só pegar a passagem e como é que funciona isso de fato? A primeira coisa que eu peço para qualquer um que queira enfrentar o trabalho no Japão é fazer uma viagem visionária. Vai lá, vê, se apaixona pela pessoa, pelas pessoas lá. O Japão é o único país da Ásia que fornece o visto, nem a Coreia, que é a maior parte cristã, oferece o visto para religiosos. Mas no Japão, o meu visto é para atividade religiosa. Então, através da nossa igreja, nós podemos proporcionar o visto. Ele não vai te dar direito a trabalhar lá. Indo para lá, a gente começaria com um discipulado específico. Primeiro é que eu vou conversar com o pastor, com os presbíteros, e a pessoa vai ter de ser indicada pela igreja. Uhum. Não manda dor de cabeça para mim que eu devolvo. Sim, sim, sim. Pelo amor de Eu Deus. estava querendo mandar o Alexandre para me livrar dele, mas agora que você falou isso... Mas ele não é dor de cabeça, não. Dá para ver daqui. Então, ele já vai ter um aval do conselho. Chegando lá, ele vai caminhar comigo. No começo, a gente vai fazer um estudo sobre o que é missão, sobre vocação, sobre responsabilidade, sobre dons. E se a pessoa já tiver uma boa composição a respeito disso, a gente vai passando para frente. E o leigo, então, ele pode ir e ter a experiência de observar o campo e começar a aprender algumas coisas ali, estando ali. Visitando. Fazendo o quê? Visitando, indo verificar situações. Se você é professor de idiomas, a gente pode pôr você para dar aula de inglês. Sim, sim. Trabalho com crianças, músicos. Nós temos piano de parede, piano de cauda, 6 guitarras, 3 contrabaixos, carrom, bateria, tudo, saxofone, violino e nenhuma alma que saiba tocar uma nota.
Viu, meus irmãos? Agora, vamos supor que o cara Quem tem ele não mais tem devia condições de dividir. fazer essa viagem para o Japão, mas ele quer começar a fazer uma preparação aqui, Daniel. O que ele Tá. poderia? Quais são os passos que alguém teria que dar para se tornar um missiólogo ou alguma coisa Olha, nessa direção? começar a conversar com o pastor. Eu tenho atuado no departamento, como coordenador do departamento de missões e apologética da Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Você pode acessar fitref.online. Uhum. Tá? Tem o curso de missiologia, você pode entrar com a anuência do pastor. Sim. É um curso bom, daqui a pouco eu vou recrutar 2 aqui do conselho da igreja. Você viu que é um bacharel em missiologia? Tem um bacharel em teologia com ênfase. Entendi. E tem o mestre em missiologia também. Entendi. Então, mas a gente pode preparar com estudos da literatura, apoio nesse sentido. Uma passagem para o Japão hoje está em torno de $700. Uma passagem de ida e volta está em torno de $1.000. 10 milhões de reais, nada que... A nossa casa tem ambiente para hospedagem. Aham, sim. Então, Ela é a base missionária. ela é a base. Então, se nós temos até 4 quartos para receber pessoas. Sim. Então, indo para lá, já é algo que a Redenção participa Sim, sim. da existência. Aliás, dessa reforma, a Redenção tem participado pontualmente. Pode participar mais, viu, Sim. pastor? Tá osso. Mas se for para lá, a questão de hospedagem, que é o mais caro, Com já está certeza. coberto. E Daniel, eu não sei se os irmãos lembram, quando eu fui para o Malau em 2019, gente, eu fui na condição de pastor para ajudar no treinamento de pastores lá. Mas assim que a gente pisou o pé lá, o missionário da Jocum que nos recebeu, o Kleber, que veio aqui falar do projeto Duas Sementes, ele falou assim, mas só veio você? Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, eu achei que vinha o pessoal da sua igreja também. E eu confesso, meus irmãos, que eu tomei um susto com aquele comentário dele, porque ele não estava interessado em mim somente como pastor. Ele estava interessado em crentes que tivessem uma visão. E, meus irmãos, claramente, ainda que eu tivesse minha atuação como pastor naqueles dias, a quantidade de oportunidades de fazer missão e de cooperar com a missão, por exemplo, ele fez um comentário besta, que eu falei assim, você não tem nenhum agrônomo lá na sua igreja, não? Eu falei, eu acho que tem, o pessoal da agrônomo. Ele falou, porque a gente estava precisando de uma força de uns agrônomos aqui, porque a gente quer ensinar a parábola do semeador, e a gente quer fazer na prática esse negócio, a gente quer ensinar a teologia da coisa, e ensinar o povo a fazer o cultivo, Eu falei, cara, mas que coisa legal, que interessante. A profissão que você tem aqui no Brasil, ela tem dimensões de aplicação na missão, junto com a pregação do Evangelho. Uma das coisas que nós fazemos lá, pela necessidade, nós abrimos nossa casa para receber mulheres que são vítimas de violência doméstica. Sim. Quando uma brasileira é agredida e os filhos são agredidos, a polícia simplesmente separa. Até o bebê de peito é separado da mãe. Então, nós registramos a nossa casa como um refúgio, um abrigo, e tem sido usado. Então, diversas vezes nós recebemos mulheres e filhos. Uma coisa que poderia ser feito, vamos lá, a Lúcia, a Lili está por aí, não estou vendo. Precisamos de auxílio psicológico. Eu tenho me especializado nessa área, mas até certo ponto eu posso ir. Então, numa viagem, Sim. por um tempo você pode ser útil nesse sentido. Interessante. Aconselhamento com homens. O que Deus vai... O leque é enorme. Aham. O que conta é a tua disposição. Sim. A tua disposição de ir. Excelente. Gente, por uma questão de tempo, a pergunta do Rafa vai ser a última pergunta formal. Pode fazer, Rafael. Tem não? Já respondeu? Tá. Então vou dar direito mais uma pergunta da Andressa aqui. Vem cá, Giovana, corre. E o Daniel ainda está aqui hoje, gente. Tá? Agora aqui no final do culto, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Você está aí até amanhã, né, Daniel? Eu saio amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Andressa, pode perguntar, querida. Vou tentar fazer a pergunta rápida. É porque tem alguns anos já que eu tenho acompanhado missionários e eu percebo muito que em várias situações falta pessoas para a igreja, assim, para compor a igreja ou para ajudar, não necessariamente um missionário, sabe, especificamente.
E eu tenho pensado muito sobre isso, as coisas que vocês falaram me deixaram curiosa também. Sobre a igreja, de modo prático assim, e intencional, enviar pessoas para se mudar e ser corpo de Cristo, assim, não necessariamente missionário. Vocês acham que isso faz sentido? Se poderia haver esse movimento? Você sabe que essa é a grande tese do presbítero Cláudio, né? O presbítero Cláudio, ele tem uma tese de que... Nossa, de onde será que ele aprendeu isso? Cara, essa ideia de você se mudar para fazer parte de uma igreja. Há um princípio que é paridade e pluralidade. Princípio presbiteriano, PP, paridade e pluralidade. A nossa agência tem pecado muito, muito, em mandar missionários sozinhos. A família missionária vai lá e não tem nenhum apoio. Devíamos pegar e mandar o pastor, 2 pastores, mais 3 presbíteros e suas famílias, e de repente a igreja já tem um número. Isso que você falou é perfeito e é o que eu procuro. Se você tem transplantio, a videira, a nossa congregação nasceu assim, né? A redenção nasceu assim. Então, o que você está propondo é por que você não pode fazer isso transculturalmente, internacionalmente, não poderia fazer? Sim, é exatamente isso que eu estou buscando. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho um certo grupo de jovens bonitos que não encontram mulheres virtuosas lá no Japão. Eita, pastor, você vai entrar nesse assunto mesmo? Vai fechar a escola dominical com isso? Vai jogar uma bomba no meu colo? E tem de 21, tem de 35, tem de 40. Então vamos repetir aqui o marketing. Homens solteiros, morando no Japão, crentes... Querendo conhecer mulheres virtuosas, sim. Fala Deus, eu só vou falar. Falado está. Aliás, tem um rapaz, mas, brincadeiras à parte, mas o Daniel realmente comentou isso comigo essa semana. Aquele rapaz que estava com a toalha na cabeça, a última palavra dele no aeroporto falou: pastor, estou confiando no senhor para arranjar uma esposa para mim. Eliézer, o Damasceno, veio ao Brasil para conseguir uma esposa. Cara, muito legal, o nome dele é Luan. Pronto, tem nome agora, que coisa boa. Pastor, eu sei que o nosso tempo foi curto aqui, mas eu realmente queria te agradecer. O Daniel, meus irmãos, só para compartilhar isso, ele tem sido uma bênção na minha vida também. A família do Daniel, não só ele, mas o Davi, irmão dele, o pai dele, reverendo Vadislau Martins Gomes, de quem nós, talvez, deixamos essa informação para o final, né, Daniel? Para não vincular isso, mas o pai dele tem escrito tantos livros que tem abençoado através da editora Monegismo. Nós temos usado o material dessa família. O Daniel agora concluiu o doutorado dele e tem sido uma bênção ele poder ser o coordenador do Missiologia da FITREF. Missiologia Apologética. Missiologia Apologética. Meus irmãos, é um curso que eu, sem medo, de olho fechado, eu recomendo para qualquer irmão da igreja que queira estudar teologia reformada dentro de uma perspectiva de missões saudável, que é tão difícil de recomendar isso hoje em dia. Os irmãos sabem, às vezes, o desafio da gente procurar cursos de missiologia que sejam bíblicos, cristocêntricos. Está aqui, a propaganda está feita. O sponsor do grupo é o Dr. Elias Medeiros. Dr. Elias Medeiros, que foi nosso preletor ano passado, é um dos preletores. Marcelo Carvalho, que acabou de ser o nosso preletor da conferência, é um dos professores. Ribas. Fábio Ribas, que está aqui na Missão Além. Então, gente, é o pessoal que a gente indica sempre, é o pessoal de confiança. Então, fica a dica, procure o Daniel. Matrículas já estão abertas para o 4º trimestre. Tá? Mesmo que você, meu irmão, minha irmã, às vezes o Senhor colocou no seu coração um desejo de entender melhor esse negócio de missões, mas você não tem nenhum plano a médio e longo prazo. Não é um problema isso. Não é. Estudar não é um problema. E se você quiser estudar sobre o assunto, ler sobre o assunto, você pode pegar o contato do reverendo Daniel aqui, manter contato com ele no Japão e falar: pastor, estou indo aí, quero conhecer. Então, nós incentivamos e queremos apoiar a nossa igreja a considerar claramente não só orar por missões, contribuir com missões, mas ir até o campo missionário. Nós cremos nisso. Temos muitos irmãos da igreja que gostam de falar inglês, aprendem espanhol. Tem pessoal até que trabalha no MRE, é o Bimbato aqui. Meus irmãos, nós temos oportunidades diversas para nos envolvermos. E eu posso falar de primeira mão, meus irmãos, ainda não fui no Japão. Daniel está só cobrando minha data para ir lá, a gente tem que combinar. Mas quando eu tive a oportunidade de fazer essa visita ali no Malawi, meus irmãos, eu afirmo, isso transformou o meu coração. Transformou o meu coração. Eu quero incentivar que a igreja considere
o ir ao campo. Tá? Daniel, obrigado pelo seu tempo. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração pelo Daniel, uma oração final, e assim seremos dispensados. E os músicos, temos uma reunião lá já, tá bom? Não vai embora, não vai atrasar também seu almoço, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã tão rica, tão proveitosa, em que ouvimos a palavra, ouvimos um pouco da experiência missionária, o desafio no Japão, o desafio da família que o Daniel tem e está ali buscando construir uma família de Cristo naquele lugar pela pregação do Evangelho. Senhor, nós como igreja queremos nos ver não apenas como mantenedores ou apoiadores, mas como verdadeiros parceiros. O trabalho que está acontecendo ali é o nosso trabalho como igreja. Senhor, dá ao nosso coração de igreja o amor pela obra no Japão, pela família do Daniel, mas para que nós possamos verdadeiramente nos envolver de corpo e alma. Obrigado, Senhor, pelos caminhos práticos que ouvimos nessa manhã, de aprender a fazer missão de uma maneira mais intencional, de uma maneira mais concreta, que esses exemplos dados, que esses caminhos nos encorajem a nos envolvermos. Senhor, abençoa o Daniel hoje na pregação que ele terá também lá na Igreja Presbiteriana Videira, na nossa congregação ali, que seja um tempo frutífero. Abençoa a Márcia, a Ruth, o Davi, a Netinha, Senhor, abençoa todos eles para a glória do teu santo nome e dá-nos esse dia do Senhor na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, nos vemos mais tarde, reunião de oração às 5 horas, tá bom? Todo mundo aqui, reunião de oração, 5 horas. Deus abençoe.